A empresária de 40 anos, a Natália, que perdeu a vida numa cirurgia plástica. Ela foi enterrada agora há pouco no cemitério Congonhas, que fica na zona sul aqui da capital paulista. A Natália Cavanelas, morreu na sala de cirurgia enquanto fazia 3 procedimentos estéticos. Entre eles, uma das cirurgias mais procuradas, lipoaspiração. A Madalena Bonfiglioli chega agora ao vivo com a gente com mais detalhes sobre essa despedida. A Madalena chegou mais cedo lá no local, acompanhou essa despedida, marcada, claro, né, Madalena, por muita dor, muita revolta. E eu sei que a Madalena também acompanhou uma entrevista que foi concedida pelo marido, inclusive, dessa vítima, os familiares. Todo mundo, claro, apesar dessa dor, querendo uma resposta, né, Madalena? E não poderia ser diferente. Boa tarde, bem-vinda ao Tá Na Hora. Oi, Dani, boa tarde. Eu estou neste momento no cemitério Campo Grande. O cemitério Campo Grande fica entre 5 e 10 minutos do cemitério Congonhas. Então, o que aconteceu? O velório foi realizado lá e o sepultamento está sendo realizado agora aqui. Nós já estamos de noite, aqui já é noite. Entendeu? Aqui é a zona sul da cidade e é um lugar muito frio e o sepultamento está acontecendo agora. Nós conversamos sim com o Rafael, que é o esposo, que era, né, o esposo da Natália, e com a Bruna, que é irmã. Eles estão, não diria só revoltados, eles estão cheios de dúvidas. Eles querem saber o que foi que aconteceu de verdade, porque a primeira análise que foi feita do corpo foi inconclusiva. Então eles optaram para que o corpo fosse para o IML antes, obviamente, né, do dia de hoje, e que eles estão esperando que saia esse laudo. Eles querem saber exatamente o que foi que aconteceu. Nós conversamos longamente com a família. Durante o Tá Na Hora de hoje, vocês vão acompanhar essa conversa em vários segmentos, de todas as dúvidas que eles têm, como eles estão inconformados, porque a moça, 40 anos, uma saúde perfeita, todos os exames pré-operatórios não acusaram nenhum problema e, de repente, ela vai para 3 procedimentos estéticos. Ela foi corrigir a prótese dos seios, ela foi fazer uma lipoaspiração e foi fazer uma injeção desta gordura da lipoaspiração no glúteo. E foi nesse momento que ela, segundo os médicos e segundo o diretor do hospital, teve um quadro que se parece a uma embolia pulmonar. Dani, é isso. Infelizmente, ela deixa uma filha de 3 anos. Pois é, Madalena, obrigada pelas suas informações. Madalena trouxe alguns detalhes importantes, inclusive para uma investigação policial que já foi iniciada. Delegado Palumbo, bem-vindo aqui ao Tá Na Hora. Como é que a polícia atua numa situação como essa? A gente está falando de um procedimento estético, mas quando a gente tem o fator morte como resultado, aí é uma situação que precisa ser investigada e muito bem investigada, né? Sim, Dani, uma boa noite a todos os amigos do SBT. A polícia vai investigar através do inquérito policial que já deve ter sido instaurado. Vai requisitar o prontuário médico. Alguns pacientes, familiares de pacientes, têm extrema dificuldade, Dani, de pegar este prontuário. É muito complicado esse tipo de situação. Por quê? Porque é direito da família e, por vezes, os hospitais eles se recusam a dar o prontuário. Através do prontuário, onde tem todo o histórico de ocorrência. Claro que pode ter sido uma morte natural, Dani. Pode ter acontecido. A gente pode cair duro aqui, infartar e acontecer o fim da vida. Isso é natural. Mas se a família está desconfiada, foi até a delegacia, pode ser que tenha indícios de negligência, de imperícia ou de imprudência, que qualifica o homicídio culposo, Dani. Pois é, nós ouvimos hoje durante toda a manhã aqui, durante a programação jornalística do SBT, nos jornais aqui da manhã, alguns especialistas conversando e tentando esclarecer o que pode ter acontecido. Claro que, como o delegado Palumbo trouxe, somente uma investigação detalhada, inclusive com laudo que, né, da polícia científica. Da polícia científica. São médicos que vão efetuar esse laudo, não é? É um médico que ele é policial. Para deixar bem claro para a audiência
que ele é um médico que trabalha na polícia científica, Dani. É isso. Então, esses laudos serão importantíssimos a partir de agora para que, de fato, a causa da morte seja apontada. Mas esses especialistas que foram ouvidos pela nossa equipe de jornalismo aqui durante todo o dia de hoje não descartam algumas possibilidades. A primeira delas é de alguma doença pré-existente, algo que não foi apontado nesses exames pré-operatórios. Pré-operatórios. Segundo, ela pode ter sido vítima, como a própria Madalena trouxe aqui também na informação, de uma embolia pulmonar que é causada por conta da trombose. Por quê? Quando uma pessoa, ela opta em fazer uma cirurgia plástica, uma única cirurgia, existe um risco de 0,1 a 0,2 de uma complicação, ou seja, fator morte. Mas quando você junta várias cirurgias, o que é muito comum no mercado da estética, já vai fazer uma coisa, faz tudo de uma vez, esse número aumenta e muito. Então, por isso que esse risco é ainda maior. Falando sobre essa investigação, nós fomos atrás do perfil deste médico, que foi o responsável pela cirurgia, é um médico conhecido, inclusive. Ele já havia sido desligado da Sociedade Brasileira, de Cirurgia Plástica. Olha a foto dele aí, ó. De acordo com as informações dele mesmo, Edgar Lopes, ele usa exatamente esse título ali para se promover: referência mundial em lipo-HD e mamoplastia. Além de ser o primeiro médico, coloca de novo lá em tela cheia para eu conseguir acompanhar a leitura, ó. Além de ser o primeiro médico no Brasil a utilizar a tecnologia Renuvon, que é uma tecnologia que promete ali, né, um rejuvenescimento, né, para que você tenha aquela pele, aquele glow, né, ficar com aquele aspecto de mais jovem. O afastamento deste médico aconteceu em maio de 2021 por infrações ao regimento interno, incluindo práticas como autopromoção sensacionalista e exposição indevida de pacientes nas redes sociais e na mídia. O Edgar Lopes, que é cirurgião formado no Peru, trouxe o diploma para cá e revalidou aqui no Brasil. No site oficial, ele mesmo se apresenta como essa referência mundial, como eu acabei de ler aqui para vocês. Diz que já fez mais de 50 viagens internacionais, tem centenas de certificados e foi o primeiro a usar essa tecnologia moderna contra a flacidez da pele, chamada Renuvon. Com mais de 25 anos de profissão, o Lopes atende numa clínica de luxo. Não são procedimentos baratos ofertados por ele e, além disso, ele também dá cursos para médicos de todo o mundo, não é só aqui no Brasil, não. Então, delegado Palumbo, é mais um caso de uma pessoa, porque hoje tanto homem quanto mulher buscam procedimentos estéticos para rejuvenescer, para tirar ali imperfeições do corpo, e cada vez mais a gente precisa trazer esse alerta dos cuidados, né? Se ele estava com esse impedimento, por que ele estava fazendo a cirurgia? Talvez será, e é essa a dúvida da família, se o Conselho Regional de Medicina, se o órgão que supervisiona os médicos tirou essa licença dele, ele não poderia fazer esse tipo de cirurgia. Sim. E aí pode sim responder por homicídio culposo. Sim. Madalena Bonfiglioli, que acompanhou inclusive essa despedida, volto com você para saber o seguinte: durante esse momento de despedida, você chegou a presenciar algum investigador, alguém da Polícia Civil esteve aí para conversar com algum familiar? Porque a gente sabe que essas oitivas, que a gente chama, né, ou seja, esses depoimentos, têm que ser colhidos imediatamente. Madalena, você acompanhou alguma movimentação nesse sentido por aí? Não, até porque a família não estava em condição de receber ninguém nessa situação e falar sobre esse assunto. O marido e a irmã resolveram se pronunciar de tanto que a gente insistiu, porque a gente queria os detalhes da história. A gente queria saber se realmente ela tinha ido sozinha para o hospital, e ela foi. A que horas que eles foram comunicados de que ela já tinha falecido. Tudo isso a gente queria saber. Então, de tanto a gente insistir, essas duas pessoas, o marido e a irmã, acabaram conversando com a gente. Então, nesse momento, eles ainda só fizeram um boletim de ocorrência no dia que aconteceu, mas essas oitivas ainda não foram feitas. Muito bem, a Madalena conversou então com essa família, acompanhou essa entrevista que foi dada pelo marido da Natália, o Rafael, e também a irmã dela, a Bruna.
muito abalados, obviamente. O marido, inclusive, revelou um detalhe, gente, que chama bastante atenção e ajuda a entender o que aconteceu antes do procedimento. Segundo ele, ela estava insatisfeita com o silicone, porque ela deixou uma filha, gente, de 2 anos. E ela só queria dar uma arrumadinha ali. Então, ela teve filho, provavelmente amamentou. É um desejo muito comum às mulheres. Que ofereceram mais procedimentos para ela? Pois é, isso que precisa ser. Ela queria fazer uma coisa, faz isso aqui também, já vamos aproveitar a anestesia geral. Pode ser. O que será que aconteceu? O inquérito policial tem que descobrir isso, né? É isso. Esse sonho, então, estético que acabou com essa tragédia, que pegou a todos de surpresa, principalmente a família. A gente já tem um trecho dessa entrevista do marido, então vamos acompanhar juntos um trecho da entrevista, porque o marido garante que a mulher só queria arrumar algumas coisas que não estavam ali dentro daquilo que ela queria e nada mais. E ela é uma mulher esclarecida, gente. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o perfil dela, mas vamos acompanhar o que o marido falou hoje na despedida. O que aconteceu em relação ao procedimento? Ela, num primeiro momento, ela quis arrumar o silicone dela, ela já tinha prótese de silicone, e ela quis arrumar o silicone dela. Como ela tinha muitos amigos, ela tinha uma certa influência, ela conseguiu uma parceria para fazer essa operação. Eu não sei exatamente como ela fez com a parceria, porque aí já é do lado profissional dela, eu não acompanhava exatamente o lado profissional dela, como eu falei, ela conhece muita gente, eu não conheço todo mundo que ela conhece, nem metade. E a gente nem sabe ainda quem indicou, né, para Nath. Você sabia que ela ia fazer? Eu sabia que ela ia fazer, mas eu fiquei sabendo poucos dias antes. Tá, eu não lembro exatamente quantos dias antes ela me falou, mas foram poucos dias antes. Talvez 7 dias antes, alguma coisa mais ou menos por aí. Bom, chamou a sua atenção quando ele diz, né? Eu fiquei sabendo 7 dias antes, mas o marido, nessa mesma entrevista, garantiu que nunca tentou impedir a esposa de mexer no corpo. Pelo contrário, ele disse que sempre apoiou as escolhas dela, mas nunca imaginou que um procedimento estético poderia tirar a vida da sua companheira. Aquela pessoa que ele tanto amava. Vamos ouvir. Eu sempre desincentivei ela a fazer procedimentos cirúrgicos que fossem invasivos, que precisassem de anestesia geral, sempre desincentivei. Sempre falei que não precisava, que ela estava bonita, linda, maravilhosa, que não era necessário. Então eu nunca fui a favor, nunca gostei, nunca incentivei, mas nunca proibi também. Deixei ela tomar as próprias decisões e então ela quis fazer, foi feito então. O combinado, pelo que eu sabia, era ela sair de casa na madrugada da segunda-feira, às 3 da manhã. Eu não ia poder ir com ela, porque eu tinha que trabalhar, não ia conseguir, tinha que levar minha filha na escola, na escola não, mas tinha que cuidar da minha filha na parte da manhã. Não ia conseguir acompanhar ela, mas combinei com ela que eu ia terminar o trabalho mais cedo, ia para lá. Ela ainda estaria dormindo a hora que eu chegasse no hospital, mas que a hora que ela acordasse, eu estaria no quarto com ela, iria dormir lá. E no dia seguinte ela teria alta e a gente ia voltar juntos de carro até nossa casa. Minha filha ia ficar com um parente meu, de segunda para terça. E